Érica tava morrendo de saudade de vocês. Mas infelizmente, nesse momento a gente não pode ficar pertinho um do outro, né? E para vocês, alunos de Ilha das Flores, sejam bem-vindos. Nesse momento de pandemia, tia Érica passará a ser a professora de vocês. Então sintam-se à vontade em perguntar quando vocês tiverem dúvidas, que tia Érica tá aqui para isso, certo? Ó, meus amores, a tia colocou esse recadinho para vocês para demonstrar o tamanho do amor e da saudade que eu tô de vocês. Estou com saudades, tia Érica. Preparei esse cantinho todo especial para vocês se sentirem realmente na escola. Porque a gente já tá afastado um bom tempinho da escola por causa disso, né? Eu acho que os pais de vocês devem ter falado com vocês sobre isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, um momento de pandemia sobre o coronavírus. Mas com fé em Deus, isso logo, logo vai acabar pra gente poder ficar juntinho na escola, certo? Mas enquanto a gente não pode estar na escola, porque nesse momento o ideal é estar em casa, a gente vai ter aulas virtuais, aulas online. Ó, até deixei esse recadinho aqui pra vocês, ó. Enviando abraço virtual completo. Hashtag distância salva. E é isso mesmo. Nesse momento nós temos que manter distância um do outro, infelizmente. A gente adoraria estar se abraçando, se beijando, mas nesse momento a gente não pode. Então, devido a isso, nós vamos estudar. Vocês aí, na casa de vocês, e tia Érica aqui, na casa dela, certo? E para iniciar a nossa aula, vamos começar com a aula de língua portuguesa. Ô tia, vocês poderiam me fazer a pergunta, né? A gente não estava fazendo prova? Isso, nós fizemos nossa primeira avaliação de história. Mas e o restante da prova, tia Érica? Calma, a gente vai fazer as demais provas. Vamos fazer o restante sim. Só que essa semana que inicia, nós iremos somente revisar. Revisar tudo que nós estudamos nesse semestre, certo? Vamos revisar para refrescar a mente, porque na próxima semana vamos continuar fazendo as avaliações. E hoje é a nossa primeira aulinha virtual de língua portuguesa. Então vamos começar a revisão? Vamos lá. Vamos falar sobre substantivo. Vamos falar sobre substantivos próprios, substantivos comuns, substantivo simples, substantivo composto. Vamos lá? Então vamos lá. Todo mundo prestando atenção. Esquecendo tudo que está ao nosso redor e ó, atenção em tia Érica, tá bom? Substantivos são palavras que podem ser escritas com letra inicial maiúscula ou minúscula. Isso depende do que eles vão nomear, certo? Se eles forem nomear pessoas, lugares como cidades, países, estados, ruas, nome de ruas, estabelecimentos, então nós iniciamos com letrinha maiúscula, certo? Então fiquem bastante atentos porque vem aí os primeiros exemplos próprios. Bruna, Brasília, Bia, São Luís, Júnior, Rio de Janeiro e Xuxa. Vocês observam aí que são nomes de pessoas, nome de cidades, de capital. E o menino ainda faz uma observação. Ele lembra para vocês. Olha o que ele diz. Você sabia que os substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula? Agora, quando os substantivos se referem a coisas ou objetos, eles são chamados de substantivos comuns e deverão ser escritos com letras minúsculas. Atenção aos exemplos. Substantivos comuns: carro, computador, torneira, livros, palhaço, sol, baleia. Vocês observam que todas as palavras estão iniciadas com letra minúscula. Por quê? Porque se referem a coisas ou objetos. E a menina ainda nos lembra. Você sabia que os substantivos comuns nós escrevemos com letra minúscula? Substantivo simples. Substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavra. Prestem atenção no exemplo. Substantivo simples. Pé, moleque. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Atenção, que temos mais um exemplo por aí. Substantivo composto.
pé de moleque. Vamos agora relembrar os usos dessas letrinhas aqui, ó. Usos do C, QU, G, GU, SS e S, RR e R. Leia as palavras a seguir em voz alta. Vamos lá? Cadeado, agulha, queijo, garoto, mangueira, pequeno, casa, amiguinho, gato, cupim, coruja. Com essas palavrinhas que nós acabamos de ler, é possível definir que, observe, o C só terá som de K, como na palavrinha casa, quando ele vier antes do A, do O e do U. O QU, ele também só terá som de K, como também na palavrinha casa, quando ele vier antes do E do I. O G, ele só terá som de G, como na palavrinha gato, quando ele vier antes do A, do O e do U. Já o GU, ele também só terá som de G, como também na palavrinha gato, o som do G, quando ele vier antes do E do I. Agora vamos observar quando que podemos usar o SS e S, o RR e o R nas palavras. Prestem atenção. Uso do S e SS. Aqui estão as regrinhas. Prestem atenção. Primeira regrinha diz: entre vogais, eu uso SS se o som buscado na palavra for S. Vejam os exemplos a seguir. Massa, profissão, missa. Os dois S's estão entre vogais e quando pronunciamos, por exemplo, na palavra massa, os dois S's têm som de S. Então, por isso a palavra é escrito com dois S's, por estar entre vogais. Segunda regra. Início de palavra, sempre usaremos apenas um S. Exemplo, sino, sorvete, selva. Como vocês estão observando, todas as palavras iniciam com S. E nos inícios de palavras, sempre escreveremos apenas um S. Terceira regra. Entre consoante e vogal, usamos apenas um S. Então, observem os exemplos abaixo. Concurso, diversão, ensino. Na palavra ensino, observem que o S está entre uma consoante, que é o N, e uma vogal, que é o I. Então, diante de uma palavrinha onde o S está no meio de uma consoante e uma vogal, escrevemos apenas um S. Quarta regra. Palavras escritas com S, mas com som de Z. Usa-se apenas um S. Observem os exemplos. Camisa, casa, rosa, coisa. Aí vocês podem estar pensando: tia, a senhora não acabou de dizer que um S entre duas vogais deverão ser escritos dois S's? Sim, eu disse, mas observem a regrinha. Os dois S's têm que ter som de S.
Mesmo estando entre duas vogais, eles devem ter som de S para ser escritos com dois S's. No quarto exemplo, na quarta regrinha, ele não tem som de S, ele tem som de Z. Então, sempre que houver o som do Z, mesmo que entre vogais, deverá ser escrito apenas um S. Uso do R e RR. Primeira regra. Quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita apenas com um R. Observe o exemplo abaixo. Honra. Nesta palavra, o R está entre uma consoante e uma vogal, a consoante N e a vogal A. Regra de número 2. Quando for entre duas vogais, a palavra deve ser escrita com RR. Olha o exemplo abaixo. Corrida. O R está entre a vogal O e a vogal I. Sempre que o R estiver entre duas vogais, a palavra será escrita com dois R's. Uso de R ou RR? Vamos ver aqui um resumo de tudo que acabamos de aprender. Consoante mais vogal, a palavra será escrita com apenas um R. Vogal mais vogal, esta palavra será escrita com dois R's.